pedindo a ajuda dos mentores, dos benfeitores dessa casa de Terezinha de Jesus. Nós hoje vamos falar sobre uma das leis, talvez a lei mais antiga da humanidade. Olho por olho, dente por dente. É uma lei conhecida também como lei de Talião, que quer dizer reciprocidade do crime. Lá naquela época de Moisés, foi preciso que se criasse essa lei. Naquela época não existiam leis como a gente tem hoje. Então quem cometia crime não pagava de forma alguma. Matou, machucou, roubou, ficava por isso mesmo. E naquela época, nós ainda trazíamos enraigado em nós aquela selvageria dos nossos tempos, ainda dos homens da caverna. A gente ainda tinha muito o que a gente vivia na época dos homens da caverna, que a gente tinha que brigar pelos alimentos, que a gente tinha que brigar pela moradia, que a gente tinha que brigar com os animais. Então, na época de Moisés, a gente ainda trazia isso muito enraigado em nós. Então, as vinganças, as lutas, elas eram muito desproporcionais. Por exemplo, se um homem tivesse o seu filho ferido, ele ia atrás do agressor, matava o agressor e matava toda a família do agressor. Se ele tivesse a sua casa furtada, ele matava aquele que furtava a sua casa e toda a família daquele ladrão. Tudo era muito selvagem, muito sério. As vinganças eram muito sérias. Então foi preciso que se criasse essa lei, já que não existia lei, do olho por olho, dente por dente, para dar um pouco mais de equilíbrio nessas vinganças. Em outras palavras, foi uma vingança legalizada essa lei, né? Mas para aquela época, ela era importante. Então ficou assim: aquele que tivesse o seu olho furado, tinha o direito de furar o olho de quem lhe furou o olho. Quem tivesse a sua casa furtada, tinha o direito de furtar a casa do que furtou a sua. Era um equilíbrio para as vinganças. É claro que a vingança nunca é proporcional, porque a vingança, na verdade, não resolve nada. A gente sabe disso. A vingança é um copo de veneno que aquele que foi atingido toma, esperando que aquele que o atingiu morra. Essa é a realidade. Porque a vingança, ela é fruto de uma das maiores mazelas que nós ainda, no estágio que estamos, experimentamos, que é o orgulho. A vingança, ela é fruto do orgulho. E com a vingança, vem que tipos de sentimentos? Vem o ódio, vem a raiva, vem a mágoa, vem o ressentimento. Essa palavra ressentimento quer dizer o quê? Sentir novamente, ressentir. Então, quando a gente quer a vingança, quando a gente não perdoa, é realmente um copo de veneno que a gente está tomando. Porque todos esses sentimentos, eles adoecem o nosso corpo. Já é sabido que a maior causa de câncer de mama é a mágoa. Então a mágoa e o ressentimento, eles adoecem o nosso corpo. Além disso, o que a vingança faz? Ela nos iguala àquele que nos agrediu, aquele que nos feriu. Se eu recebo um mal e eu retribuo com o mal, eu sou o quê? Eu sou igual àquele que me feriu. Eu não estou diferente em nada. Mas é claro que no estágio que a gente está, é natural que quando o mal nos acomete, quando o mal chega pra gente, é natural que a gente sinta raiva. Que a gente até tenha um sentimento assim de momentâneo ali de vingança. É natural que a gente sinta. Porém, com a vinda de Jesus, com os ensinamentos que Jesus nos deixou, e principalmente com o Consolador prometido, que é o Espiritismo,
principalmente depois que nós conhecemos o Espiritismo, não é correto que a gente alimente o sentimento de vingança, o sentimento de mágoa, o ressentimento. Não é correto, porque a gente já sabe que existem muitas injustiças no planeta. Inúmeras. A todo momento acontecem injustiças no planeta. Porém, não existe um só injustiçado. A injustiça existe, mas não existe um só injustiçado. Então, se eu sofri aquele mal, seja ele de que natureza for, seguramente eu estou passando por aquilo por necessidade ou por expiação, por prova. Alguma coisa eu fiz no meu passado, se não nessa existência, em existências pretéritas, eu fiz alguma coisa para merecer passar por aquilo, para precisar passar por aquilo. Se eu sofro um mal, uma agressão, aquele que me fez arcará com os seus débitos. Vai expiar essa sua atitude. A mim não cabe revidar. A mim não cabe a vingança. Porque senão eu vou sofrer 3 vezes. Eu vou sofrer se eu quiser vingança, se eu não perdoar, ou se eu quiser o ressentimento, se eu alimentar o ressentimento, eu vou sofrer o mal que aquela pessoa me fez. Eu vou sofrer com um copo de veneno que eu tomei, que a vingança e o ressentimento, a mágoa, na verdade, são um copo de veneno que eu tomo esperando que aquele agressor morra. E vou sofrer nas leis de causas e efeitos. Porque não importam as justificativas, não importam as motivações. Eu posso dizer assim, eu revidei porque ele me fez mal primeiro. Eu traí porque ele me traiu primeiro. Não importa. Se ele me traiu e eu vou revidar, eu sou igual. Se ele me bateu, eu vou bater, eu vou ser igual. Eu sou diferente no quê? Em nada. Se eu não perdoo, se eu quero vingança, se eu alimento o sentimento, eu sou igualzinha. Não há nada que me diferencie. Então eu vou sofrer pela 3ª vez. Porque eu vou ter que vou ter que expiar aquele sofrimento. Trazendo para as nossas leis de hoje, essa olho por olho e dente por dente, essa lei. Essa lei, inclusive, ela depois ela fez parte de um conjunto de outras leis, chamadas Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei, ele é considerado o pai do direito. A partir dele, nós começamos a ter leis. Então, essa lei, olho por olho, dente por dente, ela fez parte de um conjunto de outras leis mais tarde. Trazendo essas leis para os dias de hoje. Um homem embriagado pega um carro, atropela um rapaz de 18 anos e deixa esse rapaz tetraplégico. Caberia nós dizermos para o rapaz e para a família dele, não se preocupe, seus problemas acabaram, você está tetraplégico, sua família está toda aí sofrendo, seus problemas acabaram. Porque aquele homem que lhe atropelou e lhe deixou nessa situação, nós vamos deixar ele tetraplégico também. Resolveria o quê? Diminuiria o quê o sofrimento do rapaz e dessa família? E nada. Daria uma falsa sensação, ele me fez sofrer, mas vai sofrer também. Isso diminui o que o nosso sofrimento? Em nada. Trazendo essas leis para os dias de hoje, Bin Laden mandou os 2 aviões lá para os Estados Unidos, destruiu as 2 torres gêmeas, matou centenas e centenas e centenas de inocentes. Aí os Estados Unidos mandaram as tropas, mataram mais milhões de pessoas. Eles ficaram diferentes em quê? Em nada. Mataram inocentes aqui, mataram inocentes lá. Inocentes, entre aspas.
porque ninguém sofre nada sem precisar ou merecer. Existe injustiça, não existem injustiçados. Então, diferencia o que o agressor da vítima se a vítima faz a mesma coisa? Em nada. E trazendo para as leis dos homens e para as leis de Deus. Nas leis dos homens, quando o assassino é preso, a lei, ela não está se vingando do assassino. Não existe vingança nas leis de Deus, nas leis dos homens. Um homem entra numa casa, assalta uma casa, tá lá a mãe com um filhinho de 2 anos. A mãe lá no cantinho, tremendo de medo, com o filhinho abraçado. O ladrão, além de roubar a casa toda, não satisfeito, ele volta, atira na mãe e mata a criança de 2 anos. Aí ele vai preso. Na lei dos homens, não existe nada que pudesse acontecer com esse bandido que reparasse o mal. Mesmo que fosse num país que tenha cadeira elétrica, prisão perpétua, nada do que se fizesse com esse homem repararia o sofrimento daquela família. Então, na lei dos homens, não existe nada que se possa fazer para reparar determinados males. E a lei dos homens, ela não é para vingar. Teoricamente, ela é assim, ó, eu tiro aquela pessoa do convívio da sociedade para que ele não cometa com outras pessoas a mesma barbárie. E enquanto ele estiver naquela punição recluso, que ele pense no mal que ele fez ao outro. Que ele repense suas atitudes. Teoricamente é assim. E na lei de Deus, nas leis de Deus, que a gente fala assim, mas a justiça dos homens pode não resolver, mas a de Deus resolve. A justiça dos homens não resolve nada, mesmo que o cara pegue prisão perpétua. Não tem como ele reparar ter matado uma criança de 2 anos, ter baleado a mãe e ter roubado uma casa. Nada vai reparar esse mal. E na lei de Deus? Nas leis de Deus, nós já sabemos pelo Espiritismo, que é o Consolador prometido por Cristo, que nós vivemos as leis de causas e efeitos. Nós já sabemos que as leis de Deus têm principalmente 2 instrumentos de reparação. E se a lei de Deus tem seus instrumentos de reparação, não preciso eu, que fui agredida, fazer nada. Porque realmente das leis de Deus ninguém escapará. Nenhum de nós escapará de ser chamado para reparar os nossos erros. Se não for numa encarnação, certamente, seguramente será na outra. Então, Deus, nas leis de Deus, Deus tem 2 formas. A primeira delas é o tempo. E aí, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, escreveu: alguém te prejudica? Entrega o assunto em que vives, serve, não percais tempo. Todo tempo é de Deus. O que Emmanuel quis dizer? Se alguém me prejudicou, eu não tenho que prejudicá-lo, porque eu vou arrumar um problema para mim. A vida se encarregará em seu tempo, no tempo certo, de lhe cobrar. Porque, inclusive, nós sequer podemos julgar. Porque às vezes a pessoa cometeu um erro com a gente porque é ignorante, porque não sabia o que estava fazendo. Isso cabe a Deus julgar e não a nós, porque nós não conhecemos a história toda daquela pessoa. A gente conhece, de repente, de uma existência, mas e de todas as outras? Humberto de Campos, também pela psicografia de Chico Xavier, escreveu: Deus usa o tempo
e não a violência. Deus vai arrumar a vida, o universo, vão arrumar uma forma daquela pessoa vivenciar o que tiver que vivenciar. Não somos nós que temos que nos comprometermos. A pessoa fez errado, o problema é dela. Não somos nós que temos que nos comprometer. Porque a vingança, pelas leis de causas e efeitos, a vingança, o ressentimento, o ódio, vão nos fazer sofrer 3 vezes. É justo? Não é justo. Eu já sofri uma vez, aí eu tomo o veneno do sentimento ruim. Depois eu ainda tenho que reparar o que eu fiz? Por quê? A outra forma, um instrumento é o tempo. O outro instrumento que a vida, o universo tem, é a reencarnação. Através da reencarnação, a gente vai ter que reparar. Por quê? No Código Penal Divino, lá nas leis de Deus, no Código Penal Divino, nós temos as leis que vão nos cobrar. E de que forma? Daquelas 3 formas que Kardec já nos falou. O arrependimento sincero, a expiação. O que é a expiação? Eu tenho que vivenciar exatamente aquilo que eu fiz o outro passar. Então, eu me vinguei, lá atrás eu me vinguei. Eu fiz mal. Eu vou ter que vivenciar aquilo tudo de novo. Porque eu me arrependo, mas não basta que eu me arrependa. Eu preciso sentir exatamente o que eu fiz o outro sentir, e seja de que assunto for. Pode ser do mal mais insignificante até o maior. Eu vou precisar vivenciar o que eu fiz o outro passar. Em terceiro lugar, eu vou precisar me retratar com aquele que eu fiz mal. Então, aquele que nos fez mal, cedo ou tarde vai ter que se retratar conosco. Então, eu deixo isso o encargo para ele. Eu não quero me comprometer. Então, eu não vou alimentar o meu sentimento ruim. Eu não vou tomar o copo de veneno. Agora, e quando somos nós que fazemos o erro, que cometemos o erro? Quando somos nós que cometemos, como é que fica? Quando somos nós, cabe a nós a reparação. Então eu vou pedir desculpas, eu vou pedir perdão, ou eu vou devolver aquilo que eu tomei. De alguma forma, eu preciso resolver a minha situação. Ah, mas o outro não me perdoou. Aí o problema é dele. Quando eu me retrato e o outro não aceita o meu perdão, o problema é do outro, já não é mais meu. Eu não alimento mais nada. É bíblico, está lá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus não falou lá no evangelho dele, então se alguém te ferir, você pode ir lá e revidar, porque... Não. Jesus falou, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não importam as motivações, não importam as justificativas. Ele me traiu, então eu tenho que trair, porque eu vou ser igual. Né? Então Deus, em sua infinita sabedoria, Deus é imutável, imaterial, perfeito e soberanamente bom e justo. Nada está errado. A gente só vivencia o que a gente fez lá atrás de errado. A gente vai ficar vivendo o mal até que a gente acerte. A gente vai vivenciar o que fez ao outro, o que fez a nós mesmos, e a gente vai vivenciando até a gente aprender de fato. Então, para a gente encerrar, tem um filósofo, o nome dele é Immanuel, não é Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier. É Immanuel, com I. Immanuel Kant. Ele disse o seguinte: todas as vezes que nós pensarmos em fazer alguma coisa ruim, que a gente tenha dúvida se aquilo que a gente está fazendo ou pretendendo fazer é justo, correto ou não, que a gente se faça uma pergunta.
Se eu tenho dúvida, eu me faço uma pergunta. Se todas as pessoas da humanidade, hoje nós somos mais ou menos 8 bilhões de encarnados. Aí a gente se pergunta, se esses 8 bilhões de encarnados fizerem exatamente aquilo que eu estou fazendo ou pretendendo fazer, isso é bom ou é ruim? A gente se faz essa pergunta. Eu estou planejando uma vingança. Aí eu pergunto, se os 8 bilhões de pessoas fizerem a mesma coisa, isso é bom ou é ruim? Ruim, né? Aí por outro lado a gente se pergunta assim, se essas mesmas pessoas, essas 8 bilhões de pessoas, esquecerem o ressentimento, esquecerem a mágoa, esquecerem a vingança e resolverem agir com solidariedade, com fraternidade, resolverem agir como irmãos que nós somos, todos, filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador, isso seria bom ou seria ruim? Muito bom. Todo mundo vivendo em fraternidade e solidariedade. Muito bom. Então a gente, antes de alimentar a vingança, vamos nos fazer essa pergunta. Antes de alimentar o ressentimento, antes de alimentar a mágoa, antes de desejar o mal, vamos nos fazer essa pergunta. Eu estou desejando o mal. Se todos os 8 bilhões desejarem também, o pensamento tem força. Vai ficar como? Vamos refletir sobre isso. Muita paz para todos.